E aí eu sonhei que eu tava... A gente gosta muito de parque de diversões, né? E tinha um brinquedo no Play Center que chamava Enterprise, que era um brinquedo, sim. você lembra? Que girava assim, fazia... aí ele ficava em 90 graus assim, aí eram umas cabininhas que... E aí eu me lembro que eu fui no Play Center uma vez, andei nele e logo depois ele foi desmontado. E aí eu falei pro meu amigo, falei, nossa, esse brinquedo é maravilhoso. Ele falou, cara, você acredita que eu nunca fui nesse brinquedo? Morro de vontade de ir. E aí a gente ficou com esse imaginário na cabeça. Um dia eu sonhei que eu tava... Era um parque de diversões, porque tudo no meu sonho é meio sombrio. Então tava cheio de neblina, aquele parque de diversões meio Chernobyl, assim, abandonado. E aí tinha o Enterprise todo abandonado. E aí eu encontrei ele no sonho. Eu falei, Leandro, vamos andar nesse brinquedo? Aí ele falou, vamos, será que tá funcionando? E aí ele entra na cabine, eu ligo o brinquedo, saio correndo, entro na mesma cabine que ele, e a gente começa... E aí... Falou, e agora, quem vai desligar? E aí é o momento que eu acordo. E aí, quando a gente tava indo pra faculdade, no outro dia, ele falou pra mim, você acredita que eu sonhei com você essa noite, que a gente se encontrou num parque de diversões? Eu falei, Leandro, eu sonhei isso. Aí eu falei, qual brinquedo tava? Ele falou, Enterprise. Aí eu falei, Leandro, eu também. A gente andou, ele falou, eu não lembro. Eu só lembro que a gente se encontrou no parque de diversões e tinha o Enterprise lá. Eu falei, meu Deus, Leandro, a gente se encontrou em outra dimensão. Isso aí. Isso é chamado experiência conjunta. Quando duas pessoas saem do corpo, voltam e os dois falam a mesma coisa. Então veja, não tem como ser brisa, não tem como ser viagem na maionese. São fenômenos reais. Que agora, um pode lembrar mais do que o outro, isso acontece, entendeu? Agora, falando dessa parte um pouco sombria, eu queria citar um caso aqui. Que, veja, na quase morte que eu citei aqui, a pessoa vê turno de luz, ser de luz, local paradisíaco, né, rever a própria vida passada, tal. Coisinhas ok. Coisinhas ok. Mas existe a chamada experiência de quase morte aflitiva, que alguns chamam de negativa. O que é essa experiência? Vai para backrooms. Vai para Sete Além. Já ouviu falar em backrooms? Não. Depois a gente fala de backrooms. Vai para Sete Além. Vai para um universo inóspito. Sim. Ela vai para um local onde tudo não é agradável, onde ela é perseguida, onde ela é xingada. A experiência ela é aflitiva. Tudo acontece. Não é ser de luz, é espírito doentio que está atrás dela. É tipo aquela casa que você viu. É que você não entrou na casa, né? No seu sonho. Mas tinha espírito ruim lá dentro. Na saída do corpo. Eu sempre bato, eu gosto de não falar que é sonho. Quando você sonha, você verdade, eu fico batendo no sonho, né? Todo mundo fica assim no sonho, não é sonho. É verdade, não é sonho. Alexandre, você vai ter que ter paciência comigo até eu entender que não é sonho. Sim. Então, não é sonho. Não, mas eu gosto de falar isso, porque mesmo quem vive falando nos comentários, não, mas eu sonhei, calma. Toda descrição não é de sonho. Mas assim, não é aquele caso, eu sabia que era uma coisa negativa. Mas na quase morte, todo o evento é negativo. Ela vai para dimensões que, tipo você falou, mas tipo na penumbra. Bonito? Não tem túnel bonito, não tem nada bonito. A experiência é desagradável do começo ao fim. Desagradável. Sim, o túnel muitas vezes não tem luz no final dele, pode ser um túnel sombrio, um túnel que dá pressão. Já vi uma pessoa uma vez citando que aquele túnel é como se tivesse dado uma asfixia nela. Ela se sentia travada. Mas veja, nós não respiramos na vida fora do corpo. Ah, é verdade. Mas é a sensação de pressão, a sensação de aprisionamento, entendeu? Alguns vão para esses locais chamadas dimensões umbralinas ou, né, essas dimensões inferiores mesmo, onde vem locais como se fosse fogo, gente gritando, sofrendo, espernando. Então é uma experiência horrível, só que não se sabe quantos % da quase morte que passam por isso. A estimativa é que seja entre 10% e 15% tenham EQMs negativas. Tá. Então a grande maioria é positiva, mas veja, muitos passam pela quase morte e não contam pra ninguém. Porque vão achar que tá maluca, vão querer só internar. O fato da gente estar conversando aqui, deve ter gente assistindo e falando, vou até fazer essa pergunta. Você que tá aí assistindo aí em casa, pra você, é muita brisa ou você tá acreditando em tudo isso? Comenta aí com a gente, porque às vezes a gente fala assim, né, Alexandre, mas não é a realidade da galera, né? Até vi alguns comentando aqui, falando de Bíblia, falando que só tem uma vida, que não sei o quê. A galera vai muito por um viés religioso e esquece das outras expansões da mente, né? Sim, exatamente. Então, assim, esse choque que dá, e a pessoa, ela não conta, porque a família é religiosa, vai julgá-la. Então, se a experiência positiva já não é comentada, imagina a experiência negativa. Aí que a pessoa vai ficar quietinha. Por quê?
ela vai ser julgada que ela foi pro inferno, que ela é uma má pessoa. É. E se alguém teve isso, ó, primeiro, você não é necessariamente uma má pessoa, mas você precisa agilizar as mudanças da sua vida. Entendi. Mas a pessoa... Porque olha só que coisa interessante, Daniel. Às vezes a quase morte, a saída do corpo, às vezes, é um grande chacoalhão da vida da pessoa. Para ela voltar pro rumo. Às vezes ela tá perdida, tá se descambando pra umas coisas nada a ver, tá indo na superficialidade, aquilo volta, a pessoa fala, caramba, eu não sou o meu corpo, eu sou mais do que isso. Ela tem tanto impacto, tanta reflexão com aquilo, que ela fala, não, eu não posso levar a vida, sabe, assim, automático. É só no automático. Empurrando com a barriga, né? Exato. Então, esse grande impacto que causa, as pessoas ficam muito mexidas. E essa quase morte negativa, aflitiva, mais ainda. Porque ela fala, caramba, se eu continuar do jeito que eu tô então, essa vai ser minha vida após a morte? Então. Eu vou pra lá, eu vou porque essas coisas ruins. Então, a pessoa tem que agilizar. E outra coisa, existem também as chamadas experiências mistas, onde a experiência começa negativa e ela melhorzinha. Não, ela é resgatada mesmo. É um ser de luz, um ser diferente, resgata, tira ela e leva ela para um outro local bonito. Então ela começa ruim e termina boa. Também acontece assim. Você lembra de algum relato de negativa, assim, que é de alguém Lembro. que foi, ou você já foi para uma... Você sabe por que eu tô perguntando? Sim. Porque eu falei de Sete Além Backrooms agora, é que a gente, quando eu faço LendaCast sobre Sete Além, você já ouviu falar sobre Sete Além? Sim. Então, Sete Além seria essas regiões mais umbralinas, ruins, que as pessoas acabam acessando de alguma maneira. Seja através de saída do corpo, seja através de sonho também, né? Ou seja através físico, de maneira física. Às vezes a pessoa está andando no shopping, ela entra no lugar e ela vai parar em Sete Além. Então, você falou que tem experiências de quase morte que as pessoas que são negativas que vão para lugares sombrios. Você tem algum relato assim que você lembra desse? Tenho. Parecido assim? Mas só fazer um adendo aqui, o que me deixa só um pouco sobre Sete Além, que assim, é que é algo brasileiro, entendeu? Que não é um fenômeno universal. Eu só fico meio assim, Mas né? será que não é só o nome e talvez a ideia é igual? Porque lá fora... Mas fisicamente eu nunca vi lá fora também, né? Fisicamente nunca viu. Então, e parece que é algo mais nosso. Porque a quase morte, a saída do corpo é universal. Em qualquer país tem, qualquer época tem, né? Mas enfim, um relato que eu vou... Posso começar com os meus? Fica à vontade. Porque assim, que nem eu falei, sair do corpo é positivo ou negativo? Depende. É que nem sair de casa. Pode ser que seja um dia maravilhoso e aquele dia que você fala, caramba, hoje deu tudo bosta, errado. Então, tem saída do corpo que é maravilhosa e tem outras que podem ser ruins. Por exemplo, uma vez eu me dei conta que eu estava na casa, morava com a minha mãe ainda, e de repente eu estava lá e veio uma voz telepática dizendo, olha, ele está vindo aí, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Veja, ele tá vindo aí. Nossa, tá tudo bem. Eu já ia falar, não. Só que quem tava comigo tava intangível, invisível, não conseguia ver quem tava ali comigo. Mas de repente, quando eu olho para a janela, veio um ser assim que olhou pela janela. Foi bem tipo filme de terror. Ele olhou para mim assim, viu que eu tava ali fora. Isso era no quintal da casa. Eu tava no quintal. E ele de noite, escuro, ele olhou para mim da janela, viu que eu tava ali. Só que era alguém tão perturbado, porque fora do corpo, na vida após a morte, você atravessa a parede, você é imponderável. Você não precisa passar por porta. O que ele fez? Ele deu a volta por dentro da casa, saiu pela porta dos fundos, e ele tinha um olho azul, mas não era... O olho era preto, mas o branco do olho era um azul fluorescente, muito vívido. E ele estava completamente espumando de raiva, assim, né? E ele veio, pulou em cima de mim, agarrou meu pescoço, tentando me enforcar. E eu fiquei parado ali. E eu comecei a concentrar minha energia, uma técnica de energização chamada estado vibracional. Eu fiquei concentrando, ele ficou tentando me enforcar, não conseguiu, eu fiquei tranquilo, aí ele saiu. Ele não conseguiu me assustar e acabou a experiência. Ou seja, você estava mais forte que ele. Sim, porque... Tipo, vem. Mas esse foi o alerta. Ó, ele tá vindo aí, fica tranquilo, tá tudo certo. E eu já sabendo que eu vi que era um espírito negativo, um ser extrafísico doente... tá tudo certo, mas o problema é o susto e a sugestão, entendeu? Então a experiência pode ser negativa assim. Agora, em relação... Porque nesse sentido, talvez ele podia te
assustar pelo olhão. Não era um formato humano. Era um formato humano, uma pessoa humana. Era uma pessoa humana. Só que o olho dele, o branco, era um azul fluorescente. Muito diferente, nunca tinha visto assim. Mas era um homem assim, de meia idade. Você não reconheceu? Não era ninguém que eu conhecia, não. E aí teve essa experiência, mas você não sabe, você não consegue saber quem é. Quem que é esse cara louco que veio me enforcar? Aí pode ser muita coisa do meu passado. Alguém que eu ajudei e ficou pistola. Por que você ajudou a pessoa? Você me atrapalhou agora com ela. Agora eu vou partir pra cima de você. Pode ser um monte de coisa. Eu não consegui identificar a razão. Mas o que é interessante que eu quero dizer dessa experiência? Que fora do corpo, por mais que aconteçam sustos, você não vai morrer. Você não vai ser esfaqueado. Não vão te sufocar. O cara tentando me enforcar. Eu não tinha pulmão ali. É só um gesto pra tentar o quê? Me assustar. Mas E se eu assusto, é isso que eu te perguntado. aí eu dou aquela energia que ele gosta de sugar. Aquela energia do medo, do pavor. Sabe aquele filme Monstros S.A. que é de criança? Sim, que tem o que ele grito. assustava as crianças pra pegar a energia de medo o grito, delas. E sobe. Então, terceiros negativos que pode parecer piada, mas quando você se assusta, é aquele padrão que ele quer. E é ali que ele te vampiriza. Então ele não vai fazer mal com você, ele não te mata, ele nada. Ele só tá ali tentando. Só tá ali pra te assustar. Sim. Pra te acuar, né? Sim. E uma pergunta parece meio brisa, mas vamos lá. Não dá pra trazer esses bichos pra cá, não, né? Como assim trazer pra cá? Não, porque, por exemplo, eles são seres de outra, né? Eles estão numa outra dimensão. São gente igual a gente. Gente que faleceu, só que estão perturbadas. Estão com raiva. Mas, por exemplo, vamos supor se eu fique com medo e, sei lá, eu acordo em algum momento de medo e eu descubro que esse bicho tá aqui na minha casa. Então, o que ele vai fazer com você? Eu já esteja, mas ele pode sugar a tua energia, mas ele não tem mais o que ele possa fazer com você. Eles podem te odiar, querer o teu mal, mas além da vampirização, que é sugar energia, isso que a pessoa tem que entender. Eu tenho medo de contato com seres que já faleceram. Olha, se você sair do corpo, você vai ver que é mais comum do que você pensa. A gente interage o tempo todo. Eu adoro. Jogar o Ouija, eu adoro conversar com os espíritos. Não, mas não só isso. Quando você está pensando naquele filme, pode estar alguém com você. Quando você está almoçando, tá alguém com você. Quando você está pensando mal de alguém, tá alguém com você. Aqui tem gente, né? Aqui agora deve ter gente com certeza. Aqui. Assistindo, observando, ajudando, intercedendo. É o tempo todo. Então a interação, ela é comum. Agora, ter medo é simplesmente você ter um viés pro mais negativo, né? Agora, existem experiências, tanto de quase morte quanto fora do corpo, que são assustadoras? São. É criado um enredo para que a pessoa fique com esse medo. Então eu vou contar um caso aqui de quase morte que eu apelidei de Palácio Demoníaco. Então vou começar assim já. Palácio Demoníaco. Por quê? Foi um americano lá em 1994, um cara chamado Van, não tem muitos detalhes, ninguém sabe quem que é, mas ele relatou para pesquisadores esse fenômeno, que foi o seguinte, ele estava numa espécie de... Como é que fala? Ele estava acampando com amigos, né? Uhum. Então ele estava ali, naquele acampamento e tal. E de repente ele apagou, ele desmaiou. Do nada. Do nada. E ele se vê fora do próprio corpo, boiando de cima. Ele vê tudo que está acontecendo. Ele fala, o que está acontecendo? Eu estou fora do meu corpo? Quando a gente fala boiando, não significa que a gente flutuando. Tá flutuando, mas eu posso virar para ver, né? Sim. Tá. É como se fosse um astronauta que sai ali. Que tem controle. E ele se viu voando de cima. Eis então que, de repente, ele vai para um outro ambiente, né, diferente, mas ainda era físico. E ele começa a rever a própria vida. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, aquilo que a gente comentou aqui. Ele viu do começo do nascimento até aquele instante. E aí, em determinado ponto, ele começou a ser sugado para o solo. Começou a ser sugado para o solo. E... desculpa, o Palácio Demoníaco é outro. Esse é o da caverna, desculpa. Confundi só o nome. Então ele vai... Gostei do nome. Ele foi sugado para o subsolo, literalmente. Foi sugado cada vez mais e de repente o que aconteceu? Ele, naquele local, ele ficou tipo horas, né? Sendo sugado ali. E aí apareceu um ser para ele e falou, eu vou te levar para um outro local. Pegou ele e eles aprofundaram. Como se fosse um túnel, mas um túnel negativo. Mais para baixo ainda. Mas muito rápido, muito intenso, né? E o que aconteceu? Quando ele foi para aquele local, de repente ele parou numa espécie de caverna. Estava numa caverna ali,
que quando ele entrou na caverna, era gritos e de obscenidades e de palavrões que ele falava que eram indescritíveis, assim. Era uma coisa assim... era muito pesado. A galera xingando. Tudo. Muito pesado. Então ele ficou ali, né, vendo aquele local completamente negativo, sem entender nada. Quando ele cai na caverna, no chão é como se estivesse cheio de vermes, assim, até acima do tornozelo. Meu Caverna inteira. Cheiro fétido. Um cheiro fétido, um negócio esquisitíssimo. E aí ele ficou, mas que lugar que é esse? E de repente, como se a visão do escuro fosse melhorando, ele começou a enxergar melhor o local. E tinha seres assim, deformados, voando e gritando pelo ambiente inteiro daquela caverna, assim, sabe? Meu Deus. E ele ficou, mas o que está acontecendo aqui? Ele ficou completamente perdido, assim. Eis então que, de repente, naquele ambiente, ele percebe que havia um ser muito perto ali da parede, que era como se fosse uma espécie de anjo negro, que ele estava grudado na parede. Você imagina alguém que ficou tanto tempo ali, sabe? Quase tipo, fez parte da parede. Que literalmente naquela caverna ficou grudado ali, né? se integrou. E ficava ali aquele ser antiguíssimo, ele olhou para eles, para ele e para o guia que estavam com ele, e ele ficou assim, né? Ele olhou e tirou o olhar. De repente viu cobras de tipo 1 metro de diâmetro passando, sabe? Coisas assim. Aí eu tenho medo. Cobre aranha. Pois é. E aí, de repente, naquele processo todo, ele falou, né? O guia que estava com ele levantou a mão assim, tudo ficou parado, sumiu tudo. Ele se sentiu que ele começou a apagar, ele falou, vou morrer agora. Só que aí o guia, na verdade, estava ajudando ele. Ele apareceu uma espécie de esfera de luz branca no chão. Ele falou, é ali, eu tenho que ir para lá para não morrer. Ele foi naquele portal de luz ali. Os vermes não conseguiam entrar, ninguém conseguia entrar. E ele saiu dali, foi para um outro local e aqueles seres doentios tentavam ir atrás dele para pegá-lo, mas ninguém conseguia passar. Uma espécie de barreira que havia ali, entendeu? E, enfim, aí saindo dali, o guia dele falou, olha, eu quis te mostrar o que existe na vida após a morte e tal, mas ele volta pro corpo, ele tá completamente assim, paralisado. O pessoal fala que tava roxo, entendeu? E aí o guia fala pra ele assim, ó, uma das pessoas que te drogou que tá aí. E aí ele sabia que tinha colocado uma coisa na bebida dele e tinha feito tudo aquilo. Aí eles ficaram assustados que ele tava ali roxo, ninguém respondia e tal. E aí ele acorda e fala, ó, me salvaram, eu não quero mais saber de vocês, eu sei quem fez isso, apontou, você que fez na minha bebida e tal. A pessoa ficou, né, tipo, como é que você sabe? Ele voltou sabendo tudo. Voltou sabendo tudo. Foi você. Saiu da colina e falou, ó, vou embora. Abriu mão daquelas pessoas e caiu fora. Então, um caso assim... Antes de comentar o caso, eu queria só contar outro na sequência, que foi assim. Esse é um caso da caverna, então ele teve toda essa experiência, né? Sim. Ele foi levado, então, fora do corpo para ver tudo isso. Isso, porque o que se reparou já é que nessas experiências fora do corpo, caverna é dos lugares mais negativos que tem. Caverna? Caverna. Morro de medo. Há alguma fixação que pessoas perturbadas vão para a caverna? Há um processo psicológico, emocional, que eles vão... Talvez essa ideia de ficar Eu fechado... fui pra São Tomé das Letras e eles falaram, tem umas cavernas para visitar aqui, umas grutas. Quer visitar eu? Eu morro de medo de caverna. Então, falando Já de assistiu o filme Abismo do Medo? Não vi. Nossa, depois você veja. Aquele que tem uma caveira no pôster, não é? Isso! Já São vi. 5 mulheres que descem a uma caverna proibida lá e, meu filho, já era. Então... Uns bichão lá embaixo. Alguns falam assim, não, mas eu quero sair do corpo, eu adoro caverna, eu quero ir para as cavernas. Eu digo, olha, pensa 2 vezes, porque geralmente os lugares são bem complicados, Tem né? que ter umas cavernas bonitas, né, na vida, assim. Tem. Umas que Fisicamente é uma coisa. Fisicamente é uma coisa. Tem umas que tem cachoeira. Sim. Tem umas pedras que brilham. Sim. Mesmo assim é medonho. Agora, eu também acho. Mas tem um caso que também achei mais interessante que esse do Palácio, que é o seguinte, uma pessoa, ela teve uma doença, ela sai do corpo, passa por um túnel esquisitíssimo também, e ninguém leva ela, simplesmente ela se sente numa situação muito desagradável, num túnel muito esquisito, ela não sabia se ela caía, se ela subia. Ela vai sozinha. Sozinha. Tá lá. De repente ela se viu fora do corpo, indo num túnel muito esquisito. E era um homem, um americano também. E
Isso foi em 92, se não me engano. E aí, de repente, ele tá ali naquele túnel e ele cai num lugar. Quando ele cai, depois de tipo, muito tempo, sabe aquele... Tipo Gandalf lá que cai eternamente. Ele cai. Quando ele cai, quando ele caiu, ele bateu num chão que era meio duro. E era um mármore verde. Por que era um palácio? Porque onde ele olhava era um corredor gigantesco. Com porta dos dois lados. Tipo o filme do Matrix. Sabe aquele... Tinha uma cena lá de um corredor infinito, assim. Só que tudo lá era de mármore verde. As paredes, as portas, tudo era mármore verde. Bonito, polido, lindíssimo. Bonito. E aí, mármore. Né? Não, lindo, ainda mais lindo, esverdeado. Se fosse tem um mármore rosa, você já viu? Que Sim. eu acho belíssimo. Vou encher de mármore rosa a minha casa. Aí esse cara, ele, né, caiu lá, viu, né, tava nesse... Chamava, que lugar que eu tô? Que lugar esquisito esse. Uma sensação esquisita, estranha. Aí ele olha pros dois lados, só porta. Foi andando, não acabava nunca o corredor. Imenso. Andando, e falou, vou abrir uma porta. Quando ele abre uma porta, ele vê uma mulher toda suja, com roupa desgrenhada, assim. Tinha no quarto ela e uma privada. Ela limpava a privada e limpava. Ele falou, moça, onde é que eu tô? Ela falou, não posso falar com você. Não, mas onde é que eu tô? Não posso falar. Tem que limpar a privada. Me deixa. É isso que ela falou. Eu não tenho autorização para falar com você. Ele tá observando tudo, ela falou. Aí ele, mas por que você não para e conversa? Não posso parar. E ficou naquela, falou, vou sair. Saiu, continuou andando. Abriu outra porta. Ele vê um homem numa cadeira todo amarrado e umas mulheres enchendo de comida a boca dele. Ele não conseguia nem falar, só comida, sem parar. Enfiando comida na boca dele. Ele olhou e falou, que lugar que é esse? Uma das mulheres riu de forma assim bem irônica. Não podemos falar. Não, ela riu. Ela riu e falou, você não sabe? E riu aquela risada, sabe, meio debochada. Você não sabe onde é que você tá, né? E ficou rindo, e ali. E aí ele, né, vendo que não tinha nada, saiu, foi andando. Numa terceira porta, quando ele abre, tá um cara também amarrado, amordaçado. 3 mulheres nuas, lindíssimas em volta dele, provocando. Eu não ia gostar muito disso. Eu ia ficar meio nervoso. Mas você pensa a cena, você fica assim, mulheres peladas. O que tá acontecendo aqui? Tô num bordel desse mármore verde. Aí ele não entende nada, ele continua, sai caminhando. De repente, quando ele tá ali confuso, sem saber nada, do nada ele olha pra trás, sente uma presença. Quando ele olha pra trás, tinha um cara lá. Um cara, tipo, quase 1,90 m. Ah, gostei. Pele branca, cabelo preto. Cara de terno, gravata preta, super bem vestido, né? Falou assim, vem cá, vou te explicar o que tá acontecendo. Ele abriu uma daquelas portas, falou, pode entrar aqui. Era um quarto muito maior do que ele tinha visto até então. Só tinha 2 cadeiras e uma mesa com um pano branco. Sentou e falou, olha, você sabe quem que eu sou? Ela falou, não. Mas me explique, o que aquela mulher estava limpando a privada? Falou, olha, é o seguinte, aquela mulher, ela detestava limpeza, detestava qualquer tipo de tarefa. E ela vai ficar limpando a privada. Sempre que ela limpar, a privada volta a ficar suja. E ela vai ficar aí como um castigo limpando a privada. Aí falou, mas e os outros? Ela falou, os outros é a mesma coisa que você viu. O cara que estava comendo, ele amava, acima de tudo, a comida. Mais do que pessoas, mais do que qualquer coisa. Ele trocava qualquer coisa por comida. Então ele vai passar agora como castigo comendo. E o cara que estava amordaçado com mulheres foi uma pessoa também que ele fez muita coisa errada dentro dessa área. Agora ele vai ficar só olhando sem ter o direito de tocar, só o desejo. Não vai poder tocar essas mulheres, né? Mas ela falou, mas por que tudo isso? Falou, olha, aqui é o meu palácio. Ela falou, quem é você? Aí ele falou assim, olha, eu sou aquilo que vocês chamam de Satanás. E 1,90 m. Ah, não, mas desculpa, antes de falar que era o Satanás, ela falou assim, mas... Ela falou, mas você tá com fome? Ela falou assim, tô. Olha pra trás. Quando ela olhou, a mesa estava cheia de comida farta. Ele disse que comeu, sentiu a comida mais prazerosa que ele tinha na vida. Nunca comeu nada tão gostoso. Mas que esquisito, apareceu comida. Aí ela falou, mas quem que é você que apareceu essa comida? Ele falou, não, sou Satanás. Aí aquele cara ficou assustado. Falou, não, caiu fora dele, saiu correndo no corredor. Ele, olha, pra onde é que você vai? Pensamentos, olha, ele sumiu. Mas no pensamento, falou, onde é que você acha que você tá indo? Aqui é o meu lugar, aqui é o meu palácio.
E correndo. De repente, encontra uma bifurcação, era agora mármore vermelho. Ei. Continuou correndo e ele falando, não adianta você fugir. E ficava xingando ele também mentalmente. O Satanás. Ficava falando tudo mentalmente. Tudo telepaticamente. Ó, para de correr, você não vai acontecer. Até que ele chega num local que era mármore branco. Só que ali a parede era diferente, não era mais mármore. Ele sentia que tinha pessoas grudadas na parede. Meu Deus, o mármore branco é tão bonito também. Tão bonito. Mas ali as paredes, o chão era de mármore, mas as paredes não. E ele foi até um local que depois de muito tempo, mas muito tempo fugindo, era um beco sem saída. E aí antes dele se virar, de repente ele sente uma pressão, como se alguém batesse nas costas dele e quebrasse literalmente todos os ossos. Mas ele tinha osso, né? Mas como se quebrasse por inteiro. Nisso ele cai numa escuridão, um breu total, e surge um foco de luz que o envolve e leva ele para um outro local, um local agora todo iluminado. Então um ser lá, uma pessoa, um homem de meia idade, falando, olha, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu não sei, eu estava desesperado, eu fui agredido agora. Eu corri lá nos mármores. E tinha pessoas vivas ali, o que está acontecendo? Aí o cara falou, não, é o seguinte, você pode me chamar de Deus se você quiser, mas eu vou conversar com você, eu que te salvei, não está na sua hora de morrer. Falou um monte de coisa lá sobre a vida dele e tal. E aí então ele acaba decidindo, você tem que voltar e mais, é importante na tua vida você faça faculdade, porque a tua profissão vai ser muito importante para a tua vida. Deu um monte de dica e a pessoa volta pro corpo. E ela estava no hospital, esse cara estava no hospital e tal. E então assim... ele estava no hospital internado? Estava no hospital. Então ele volta depois de tudo isso, tendo essa lucidez do que tinha acontecido. Agora, aí fica aquela pergunta, existe Satanás, existe diabo, existe tudo isso? Segundo essas experiências, não necessariamente. O que acontece na vida após a morte? Nessas dimensões inferiores, você pode criar a realidade que você quiser. E muitas pessoas não sabem que existe algo chamado forma-pensamento. Já ouviu esse termo, forma-pensamento? Já ouvi falar, que é aquilo que você pensa muito naquilo e você consegue meio que, sei lá, concretizar de alguma maneira ou trazer aquilo para tua vida, né? Isso, mas fora do corpo é literal. Por exemplo, se a gente estivesse fora do corpo agora, eu poderia falar assim, eu quero... Bolo de chocolate. Bolo de chocolate, aparece aqui um bolo de chocolate. Que nem a comida que a pessoa pensa lá, tá com fome? De repente aparece um banquete para a pessoa. Entendi. Tudo que você usa na imaginação fora do corpo, você cria. Você pode criar um ambiente, um parque de diversões, que nem você falou lá com o Enterprise, sombrio, assim, todo sombrio. Você pode criar um local lindo. O que você pensa, consciente ou inconscientemente, você cria nesses ambientes. Provavelmente esse cara encontrou alguém que era muito, vamos dizer assim, maldoso, manipulador, psicótico, que gosta de jogar, gosta de assustar os outros. Então, sou Satanás. Porque ainda usou um arquétipo aí, um nome exatamente, que dá medo na maioria das pessoas, né? Então é alguém sádico que estava ali vendo o desespero da pessoa. E esse cara, ele passou cerca de 30 minutos desacordado, mas ele diz que o relato desse palácio é como se fosse tipo assim 3 dias. Entendi. A percepção demora, do tempo, né? Demora. Então alguns veem seres diabólicos na quase morte, vêm. Quer dizer que existe o diabo? Não. São pessoas que faleceram, que são assustadoras, que querem sugar. Ele sabe que a pessoa tem medo de diabo. Então ele se transfigura de diabo. Se a pessoa tem medo de aranha, o que essa pessoa sai do corpo? E tem aranha.